Botafogo é um bairro da Zona Sul Carioca que hoje se consolidou como um polo cultural e gastronômico da cidade. Esse bairro passou por várias transformações. Ele já teve um passado luxuoso e logo depois ele emendou numa fase meio de abandono, que foi quando ele foi pejorativamente chamado de bairro de passagem, porque ele ligava o centro da cidade com as praias da Zona Sul. Essa movimentação toda, que em tempos mais conservadores era vista com maus olhos, é justamente o que tornou o bairro esse lugar vibrante e de gente criativa. Eu vim passar um fim de semana aqui explorando a região e vou mostrar tudo pra vocês. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouro do Brasil. E como aqui no Tesouro do Brasil a gente não brinca em serviço, para mostrar para vocês qual é o esquema de Botafogo, eu vim a convite do YouTube me hospedar um fim de semana inteiro aqui. O Hotel YouTube combina demais com o bairro, porque ele também é super descolado, colorido, vibrante. E outra coisa bacana do YouTube é a localização. Ele tá coladinho com Copacabana, com a Urca, com o Aterro do Flamengo e com Santos Dumont, que é um dos principais aeroportos do Rio de Janeiro. Então vou aproveitar que eu tô apresentando esse hotel para vocês e mostrar o meu quarto. Mas antes de mostrar meu quarto, eu quero mostrar uma outra surpresa para vocês, porque além de ter essa vista incrível Pão de Açúcar, o hotel também tem uma vista pro Cristo Redentor. Se preparem para ver esse quarto, porque o visual dele é alucinante. Olha o tantão de luz que entra. Já é aviso do que está por vir. Essa vista aqui é um absurdo. Um dos maiores e mais conhecidos cartões postais do mundo na janela aqui. Botafogo é um bairro que tem vocação para gastronomia. Tá sempre cheio de novidades por aqui e a Slow Bakery é uma delas. Eu conheci essa padaria quando eles nem tinham loja ainda. Eu tinha que pedir em casa e os pães eram tão deliciosos, a empresa cresceu tanto que hoje eles têm essa fábrica aqui em Botafogo, que tem um café também, que é super gostoso de você vir, fazer um lanche, tomar um café da manhã. E além disso, ele tem duas lojinhas menores que eles chamam de Slowzinha, uma no Jardim Botânico e outra em Ipanema. Sem contar que você pode fazer todos os seus pedidos de casa também. O grande diferencial da Slow Bakery é que eles usam ingredientes muito bons, os pães são todos de fermentação natural e ao longo do tempo eles foram aperfeiçoando demais as técnicas de fazer esses pães. E apesar de que dá para pedir em casa, eu sugiro que vocês venham aqui na Slow de Botafogo para ver, porque é muito bonito ver as fornadas de pão saindo e também o cheiro é delicioso. Muito obrigado! Obrigada! E olha, eu tô levando pra casa um dos meus favoritos, que é o sourdough tradicional deles, que é a mistura de duas farinhas, a integral e a normal, que se chama Rio. Mas além disso, eles têm um de queijo da mantiqueira, eles têm um com azeitona, tem focaccia, tem muita coisa gostosa. É impossível você sair daqui sem um pãozinho na mão. O Gato Café é uma cafeteria temática que, além de servir café e comidinhas gostosas num ambiente todo fofo, também tem um ambiente para os clientes interagirem com os gatos residentes. Ah, e os gatinhos estão disponíveis para adoção. Eu não me arrisquei a entrar porque eu sou mega alérgico, mas eu adorei a proposta. Em 2019, a Time Out, que é uma das maiores plataformas de turismo e entretenimento do mundo, fez uma lista dos 50 bairros mais descolados do planeta. E Botafogo foi o único brasileiro que entrou nessa lista. E eu vim hoje conhecer a Galeria Portas Vila Seca porque ela representa bem esse estilão do bairro. Ela é uma galeria de arte que está focada em artistas jovens e na experimentação.
A exposição que está rolando aqui hoje chama-se Mulambo Todo de Ouro, que é do artista Mulambo, que é aqui do Rio de Janeiro mesmo, lá de São Gonçalo. Eles abriram uma exceção para mim, porque em função da pandemia a galeria não está aberta para visitação. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, antes de vir aqui visitar, você pode entrar em contato com eles e ver se está tudo funcionando. Vai ter como você fazer essa visitação virtual. Então vou deixar o site deles aqui embaixo, é só você entrar aqui e conferir essa exposição do Mulambo que está sensacional. Cara, eu tô muito impactado pela arte do Mulambo. Eu acabei de descobrir que ele só tem 25 anos. Ele vem de 2 exposições que foram de muito sucesso e essa daqui é a primeira vez que ele está expondo numa galeria. Essas 2 outras que foram de sucesso foram no MAR, no Museu de Arte do Rio, e no Centro Cultural Hélio de Sica. O bairro é cheio de opções culturais. Tem 2 cinemas de rua que você pode ver filmes não tão comerciais, mas se você quer os famosões, também tem o Rio Sul e o Botafogo Praia Shopping, que tem salas de cinema bem grandonas. Além disso, tem várias salas de espetáculo espalhadas pelo bairro, tem o Museu Vila Lobos, que tem apresentação de música, e também o Museu do Índio, que por enquanto está fechado. E eu tô aqui na Urca para falar de Botafogo, porque é uma das melhores vistas do bairro. Aqui você tem essa vista lindíssima para a Enseada, para a praia e lá no fundo o Cristo Redentor. Para simplificar, eu dividi a história de Botafogo em 4 etapas. A primeira parte foi antes da chegada da família real portuguesa, que até então o bairro era muito pouco povoado porque ele ficava muito distante do centro. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, fugidos dos exércitos de Napoleão, a cidade passou por um boom populacional. Os ricões que moravam lá no centro quiseram vir para cá porque era um lugar muito mais calmo e muito mais bonito. Foi uma época que Botafogo virou um bairro muito luxuoso. Até Carlota Joaquina, que era a mulher de Dom João VI, mandou construir um palacete para eles aqui. Esse palacete já foi demolido e no lugar foi construído 2 prédios bonitões que foram projetados pelo mesmo arquiteto que fez o Copacabana Palace e o Hotel Glória. A terceira etapa dessa história aconteceu na virada do século XX, quando foram construídos os primeiros túneis que ligavam o centro da cidade com bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon. Os ricões que moravam aqui em Botafogo foram para esses bairros e ele acabou meio abandonado nesse período. E a quarta etapa eu considero que aconteceu ali na virada dos anos 2000, quando muita gente criativa e empreendedora viu uma oportunidade naqueles casarões abandonados e abriram restaurantes, galerias de arte, espaços de coworking, e o bairro voltou a ser um lugar super interessante para morar e para se visitar. Quando eu falei que ia gravar um vídeo de Botafogo, eu pedi sugestão pra vocês lá no nosso Instagram, @TesourosDoBrasil. Se você ainda não tá seguindo a gente, segue lá. E muita gente falou do tal do Marchezinho, que é como se fosse uma mercearia, restaurante. E eu cheguei aqui agora, a primeira impressão é incrível. Eles trabalham com pequenos produtores brasileiros, produtos brasileiros, parece tudo incrível. Eu ainda vou fazer os pedidos, mas vocês vão acompanhando aqui. Um balde, por favor, disso. Eu tô aqui em frente ao cemitério de São João Batista. Aí você deve estar se perguntando, mas João, cemitério, que fúnebre. Eu penso um pouco diferente.
Eu vejo esse cemitério aqui como um ponto turístico, eu já vou te explicar por quê. E eu não tô assim pensando tão fora da caixinha não. Em Buenos Aires tem o cemitério da Recoleta, que é muito visitado. Em Paris, o Père Lachaise. E aqui, esse cemitério especificamente tem uma importância histórica muito grande para o nosso país. Ele foi criado em 1852 e foi o primeiro cemitério brasileiro que não era em terreno da igreja. E até por isso que, a priori, as pessoas nem queriam usar muito ele. Quando eu falo que aqui é um ponto turístico, é porque esteticamente é muito bonito. Você tem mausoléus, jazigos, lápides, que são verdadeiras obras de arte nos mais diversos estilos. Art Deco, Art Nouveau, neogótico, eclético. Várias pessoas importantes da nossa história política, da arte, da cultura estão enterrados aqui. São 11 ex-presidentes, artistas como Portinari, Cazuza, Tom Jobim e até Carmen Miranda. Então quero deixar aqui esse convite para você deixar esse preconceito, talvez algum entrave de lado e venha visitar o cemitério de São João Batista. Ele é aberto para visitação e eu tenho certeza que você vai gostar. Como Botafogo foi um bairro que não foi planejado, aqui não tem parques, mas tem 2 lugares de respiro que eu sugiro para vocês. O primeiro é esse que eu tô, que é na casa do Rui Barbosa, que foi um personagem muito importante da história brasileira. Ele tem uma mansão linda onde funciona o museu, que não está aberto atualmente, e tem os jardins que estão abertos, e é ótimo dar um passeio por aqui. Outro lugar é a Casa Firjan, que funciona numa mansão lindíssima, que Eduardo Guinle, né, que era de uma família super rica aqui do Rio de Janeiro, deu para a filha dele quando ela se casou. Para o meu jantar nesse meu fim de semana em Botafogo, eu escolhi o restaurante Miam Miam. É muito legal a história dele porque ele foi um dos precursores dessa renovação da cena gastronômica de Botafogo. Ele está aqui há 16 anos e ele funciona na casa que era da avó de uma das chefes aqui do restaurante. E ele é uma fofura, tem várias histórias que eu já passei aqui, eu já vim aqui para aniversários de amigos, para encontros românticos. Parece uma casinha de vó dos anos 60, é uma graça. Enquanto tomo essa releitura de mojito deles aqui, que é uma delícia, eu vou mostrar para vocês outras sugestões de restaurantes que são indicações de tesouros do Brasil. Saúde! Eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões. Eu coloquei uma mistureba bem diversa. E Botafogo é um bairro que tem restaurante para todos os gostos e todos os bolsos. E agora eu tô comendo um dos clássicos da culinária carioca, que é bem carioca. Nossa cidade também é assim. Aqui tem muitos bolinhos, que eu acho que até é uma herança portuguesa. Bolinho frito. É gostoso demais. E esse daqui tá delicioso. Bom dia, eu acordei 5h10 da manhã. Sim, perdi algumas horas de sono, mas eu ganhei um espetáculo da natureza aqui na minha frente. O sol tá nascendo e tá a coisa mais incrível ver o Pão de Açúcar refletindo aqui na enseada de Botafogo, o céu mudando de cor o tempo todo. Muito, muito lindo.
dia, tudo bem? Com licença. Que bacana essa surpresa do YouTube. Quando eles me convidaram para passar o fim de semana aqui, eu falei muito, né, que eu tava ansioso para ver o dia amanhecer. Acordei super cedo hoje para ver o nascer do sol com Pão de Açúcar. Ontem eu fiquei vendo no pôr do sol, e aí eu acho que eles viram que eu tava vidrado demais nessa maravilha carioca e mandaram o café da manhã aqui no quarto. E depois desse café da manhã delicioso, já troquei de roupa. Vou pegar uma bike aqui do hotel para explorar um pouco a região. Bora nessa? Estou entrando agora no bairro da Urca. Vou ser recepcionado por esse corredor de árvores que é super lindo. Se você quer saber mais detalhes desse bairro, é só você clicar aqui, porque eu já fiz um vídeo completão contando a história. E a Urca é um bairro delicioso para você dar um rolê de bike, porque ele é super tranquilo, ele é pouco movimentado e tem vários cartões postais lindíssimos. E aqui, pertinho do hotel, tem um dos segredos mais bem guardados dos cariocas, que é a Praia Vermelha. Que é uma praia super calminha, então essa dica é boa mesmo, viu? Acorda cedinho, vem pra cá. E se você também não tem muitos problemas em acordar cedo, vem até ver o nascer do sol aqui. É bem movimentado, tem uma galera fazendo natação, andando de caiaque. E aqui do ladinho da Praia Vermelha que fica a entrada pro teleférico do Pão de Açúcar, mais conhecido como Bondinho do Pão de Açúcar. E no outro canto da Praia Vermelha você tem um acesso para a pista Cláudio Coutinho, que é outro passeio que vale a pena porque a vista é linda. Depois desse passeio na Urca, eu vim aqui me refrescar na piscina do hotel e peguei lá no quarto esse biscoito Globo. E a gente tá falando tanto de inovação aqui em Botafogo, e ele tem uma história ótima, é um clássico do Rio de Janeiro hoje, mas ele foi uma inovação que veio pro Rio de Janeiro em 1955. A Igreja Católica estava fazendo um evento enorme, que ia durar uma semana aqui no Flamengo. E aí 3 irmãos de São Paulo vieram com carregamento desse biscoito de polvilho e foi um sucesso estrondoso. O sucesso foi tão grande que eles resolveram ficar aqui no Rio de Janeiro e procurar uma padaria para eles trabalharem. E aí eles vieram aqui em Botafogo e encontraram a padaria Globo. Hoje o biscoito Globo é um clássico, é produzido lá no centro do Rio de Janeiro e a embalagem mais tradicional é um papelzinho de seda bem fininho. Se você vai na praia, no trem, no semáforo, sempre tem alguém vendendo. O dia de domingo está finalizando, a noite já está chegando. Para variar, eu estou cheio de fome, com vontade de tomar uma bebidinha, uma cerveja, um drink. E para isso eu estou vindo aqui no Beco, que é um projeto super bacana, que foi criado no final de 2018. É um corredor aqui em Botafogo, tem vários containers e com vários restaurantes que vão mudando ao longo do tempo. É muito gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica também. Espero que vocês estejam animados, porque eu tô. São 5 boxes, eu vou comer um prato de cada um deles. E lá no final tem o Tortinho, que é o responsável por fazer os drinks aqui do Beco. Eu tô começando com esse gin tangerina aqui, bem refrescante para abrir o apetite. O Brota é um restaurante vegetariano e esse noodle aqui é vegano. Tem uma farofa crocante, vários legumes. Muito, muito gostoso, gente.
Vamos agora pro sanduíche de pastrame do Curadoria, que é um pastrame com a maionese da casa, mostarda, picles e queijo meia cura, tudo servido no pão de leite bem fofinho. Delícia. O segundo drink da noite é o Tortin Sour. Eu, particularmente, adoro esses drinks que são sour, esses coquetéis são sour. Sour significa azedo em inglês e é o meu favorito. E a terceira comidinha dessa noite é um kebab de falafel do Zatar. Falafel é um bolinho frito de grão de bico que é delicioso, ou seja, é um sanduíche vegetariano aprovadíssimo. E enquanto eu espero minhas próximas comidinhas ficarem prontas, deixa eu contar pra vocês mais ou menos como é que funciona a cena da noitada de Botafogo. Entre idas e vindas, o bairro sempre conta com casas noturnas com uma programação mais alternativa. Mas o que bomba mesmo são os bares que se espalham pelo bairro todo. Desde os mais simples na rua Voluntários da Pátria, que atraem muitos estudantes que querem gastar pouco, até os bares mais ajeitados da Nelson Mandela, que vivem cheios. E o bairro também é famoso por ter altas opções, com um ambiente mais descolado e umas comidas bem caprichadas. Voltando para as comidinhas, vou comer agora um bolinho que o Cozinha chama de falso acarajé. Essa mistura não tem como dar errado. Cara, tá tudo bem fresquinho, servido geladinho, do jeito que eu gosto de comida japonesa. Saudável e delicioso. Voltei aqui pro hotel, que eles têm um bar na cobertura que é muito bacana, a vista é incrível, que vocês já estão cansados de ver durante esse vídeo. E aí eu pedi pra eles me servirem um drink famoso deles, eles me serviram um drink numa banheira. Tem até um patinho, primeira vez que eu tomo um drink na banheira. E é gostoso, e divertido. E aqui do topo do YouTube eu vou encerrando esse vídeo. Eu queria agradecer o convite deles de passar esse fim de semana sensacional aqui em Botafogo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e também me segue lá no Instagram, @tesourosdobrasil. Também liga o alerta para receber notificação de novos vídeos aqui no YouTube. Meu nome é João Vitor e esse foi Tesouros do Brasil, num fim de semana em Botafogo. Até a próxima.